Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 15 a 23. Todos acharam? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, de sua herança nos santos, o qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro. Fechamos no verso 21. Amém? Deixe o texto aberto, feche apenas os seus olhos e oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, aqui está a tua palavra, ela foi lida e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações na noite de hoje. Fale não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua palavra. Que a tua palavra tenha vez, que a tua palavra tenha voz, tenha primazia aqui nessa noite. E que possamos mais uma vez sermos edificados pela pregação da genuína palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de ouvir a sua palavra. Fica conosco, conforme-nos a imagem do seu Filho, para que possamos render graças a ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos trabalhando em uma série, que é a Carta de Paulo aos Efésios, e nós já chegamos no verso 15, aqui do capítulo 1. E a partir do verso 15 até o verso 22, o apóstolo Paulo, ele trabalha a ideia do dever da oração e da prática da piedade. Nós vimos ao longo de algumas exposições bíblicas, ao longo de todo o capítulo 1, o apóstolo Paulo expondo o que o Deus triuno fez na eternidade. O Deus Pai planejou a salvação dos eleitos, o Deus Filho executa esta salvação através da cruz, por meio da redenção, e o Deus Espírito aplica esta salvação. No sermão anterior, nós vimos, domingo passado, que o Espírito Santo ele é o selo e o penhor da nossa herança. Duas figuras que o apóstolo Paulo usa nos versos de número 12 até o verso de número 14, sobre a figura do Espírito Santo, mais precisamente versos 13 e versos 14, o penhor e o selo da nossa herança. E após ter exposto isto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na obra de salvação da igreja, o apóstolo Paulo ele trabalha conceitos práticos a partir do verso de número 15. Porque a partir do verso de número 15, ele vai trabalhar acerca da importância de estarmos em oração. E ele vai fazer isso, ele vai orar pela igreja.
ele vai orar pelos cristãos, pelos leitores originais desta carta. Portanto, eu quero falar-vos nesta noite sobre o tema o dever da oração e a prática da piedade. Alguns pontos são dignos de destaque antes de entrarmos na exposição do texto. Em primeiro lugar, precisamos entender que nós não podemos parar de orar. A oração ela é vital para o nosso crescimento espiritual. Notem vocês que após ele expor essas doutrinas, como a doutrina da eleição, a doutrina da adoção, a doutrina da redenção, após ele expor todas essas doutrinas ao longo do capítulo 1, aqui no verso 15 ele ora. Ele ora para que os crentes compreendam essas doutrinas. Ele ora para que a igreja de Éfeso compreenda a importância dessa palavra. Ou seja, a prática do ensino da doutrina e da prática da doutrina é muito comum nas cartas de Paulo, em especial na carta aos Efésios. Ele aplica a doutrina e ao mesmo tempo ora para que os crentes entendam a profundidade dessa doutrina. Então, por que nós devemos orar sempre, sem cessar? Em primeiro lugar, porque essa sempre foi a ordem de Deus ao seu povo. Deus sempre ordenou ao seu povo que vivessem uma vida de oração, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Todos os homens bíblicos foram homens de oração. Todos os homens bíblicos foram homens de profunda oração ao Pai. É importante nós entendermos que orar não é tarefa fácil, mas é de suma importância e necessária. Eu costumo dizer que quando eu oro, eu estou puxando uma grande e pesada corda, mas que toca um sino lá no céu. É pesada, é difícil, mas quando eu oro, eu toco esse sino lá no céu e o Senhor atende às nossas orações. Então a oração é vital e Paulo aqui ele vai orar para que os crentes compreendam o que ele está pregando, o que ele está ensinando ao longo do capítulo 1. Em segundo lugar, nós veremos ainda nesse texto que Paulo ele ora e ensina-nos a orar para que nós vencemos os nossos inimigos. É importante salientarmos que quando Jesus ensinou os seus discípulos a prática da oração, Jesus ensinou a parte da oração, não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, é para que nós não possamos ser enganados por nós mesmos e nem pelos nossos inimigos. O diabo, ele usa pessoas para tentar nos ludibriar, enganar, tirar a nossa paz, nossa alegria. Isso é muito costumeiro, é comum no tempo que nós vivemos hoje. Mas somente aqueles que vivem uma vida de oração é que terão estrutura espiritual suficiente para entender o tempo em que nós estamos vivendo e a importância de estarmos em plena comunhão com Deus. E em terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar aqui também que a oração da igreja, a oração do crente, é vital para que sejamos cheios do Espírito Santo em oração. É importante entendermos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, após a igreja orar, o Espírito Santo veio sobre os cristãos. Em Atos capítulo 2, no cenáculo, em Atos capítulo 4, em Atos capítulo 5, e assim sucessivamente. Em todo o livro de Atos dos Apóstolos, a presença de Deus ela se faz notória por meio da oração. Por isso, meus queridos, se nós não orarmos, jamais nós venceremos. Jamais nós iremos conseguir vencer as pressões da vida. Se não orarmos, jamais conseguiremos vencer a nossa carne, vencer o nosso eu, vencer a nós mesmos. Sem chance,
Se nós não orarmos, não seremos capazes de vencer a este mundo. E eu quero usar aqui nessa introdução as palavras do reverendo Augustus Nicodemos, quando diz que oração é para os fracos, e é por isso que eu oro. Orar é para os fracos, e é justamente por isso que eu oro, porque orar é reconhecer nossas fraquezas e que nós dependemos somente do nosso Deus, do nosso Cristo. Em quinto lugar, antes de entrarmos na exposição do texto, nós precisamos entender também que quando nós não oramos, nós estamos sendo omissos, estamos mortos espiritualmente. Muitas pessoas estão na UTI espiritual porque não oram. E a oração, ela é a respiração da alma. Quem não ora, morre espiritualmente. Isso é muito importante nós entendermos. Portanto, vamos ao texto em questão, dado essas devidas informações introdutórias a respeito da oração. Verso de número 15, Paulo diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. 16. Então não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Esse por isso aí remete ao que vem antes, quando ele fala do Espírito como penhor da nossa salvação, quando ele fala do Espírito como selo da nossa salvação, quando ele fala do Deus Pai que planeja a nossa salvação, quando ele fala do Deus Filho que executa na cruz a nossa salvação. Então ele diz: portanto, por isso, por causa disso, por esse motivo, eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Aqui ele está elogiando a igreja de Éfeso. Ele estava preso e não podia visitar esta igreja, que ele mesmo a plantou, que ele mesmo a fundou. Mas ele está elogiando a igreja porque, a despeito de diversos problemas, dificuldades que arrodeavam a igreja de Éfeso, ele está louvando ao Senhor por aqueles irmãos. Ele está louvando ao Senhor porque ele tinha ouvido falar da fé desses irmãos, da constância, da fé desses irmãos na presença do Senhor. Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com os santos, ou seja, o amor para com uns aos outros, a comunhão de vocês uns com os outros. Aí no 16 ele diz: então eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Isso aqui é as palavras do próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, orando, louvando a Deus pela vida da igreja, pela vida dos irmãos que estão em profunda comunhão com Deus e com os outros, uns aos outros. Então ele ora agradecendo a Deus por eles, porque ele diz que não cessa de dar graças por aqueles irmãos. Isto aqui é muito interessante nós observarmos, porque Paulo ele ora pela igreja, ele ora pelos irmãos. Aqui nós temos a importância de estarmos orando. Está provado cientificamente que a oração, ela atua em uma região do nosso cérebro, chamado sistema límbico, a região mesolímbica do nosso cérebro. E quando nós oramos, essa região libera uma substância importante de pertencimento a nós, em nossa mente e nosso cérebro, que melhora constantemente a nossa autoestima e traz até um bem-estar emocional e físico. Isso, oração, por incrível que pareça. Quando alguém dobra os seus joelhos ou está em comunhão com Deus, está em oração, o próprio cérebro libera toxinas que vai trazer um sentimento de pertencimento. E é por isso que muitas vezes a gente ora e a gente se derrama, a gente se quebra, a gente chora, a gente se humilha diante da presença do Senhor.
E nós logo percebemos que nós somos filhos, pertencemos a Ele, somos dele, somos propriedades dele. Porque a oração, ela traz sobre nós esse bem-estar, também emocional. Orar é como você se abre para um amigo. É como se você se abrisse para alguém conhecido, que você sabe que pode te auxiliar. A oração, meus queridos, é a melhor psicoterapia que existe. A melhor psicoterapia que existe. Se as pessoas entendessem essa profundidade, elas passariam menos tempo nas redes sociais se lamentando, menos tempo nas redes sociais desabafando com pessoas que não interessam saber da sua vida, e passariam mais tempo em oração, mais tempo em comunhão, mais tempo clamando ao Deus Todo-Poderoso, que pode nos socorrer no meio das angústias e no meio das tribulações. Paulo aqui está orando, ele está agradecendo a Deus pela igreja, e ao mesmo tempo nos ensinando o dever de orar sempre no Senhor, o dever de estar constantemente em oração ao Senhor. Preso na cidade de Roma, Paulo sente a necessidade de escrever aos irmãos da igreja de Éfeso, para consolá-los acerca da sua prisão e doutriná-los acerca do verdadeiro, puro e santo evangelho. Então ele ora por aqueles irmãos, porque mesmo preso, ele tem comunhão com o Senhor e com a igreja, e ele está orando, porque ele ouviu falar da fé desses irmãos, e ele está orando. O propósito de Paulo aqui é um propósito pessoal, de oração pela igreja, de oração pelos irmãos. E aqui ele mostra coisas inefáveis, coisas tremendas. Ele começa expondo aqui, a partir do verso 15, a razão pela qual ele ora pelos irmãos. E ele põe pelo menos 2 motivos que levaram ele a fazer orações pela igreja, orações pelos irmãos. 2 motivos importantes que levam ele a orar pela igreja, que levam ele a orar pelos irmãos. O primeiro motivo é a fé que ele ouviu falar que existia entre aquela igreja. E segundo motivo é a comunhão que ele ouviu falar que aqueles irmãos tinham uns com os outros. Isso deu a Paulo um álibi para orar, para glorificar a Deus e render graças ao Senhor por aqueles irmãos. Por gratidão a Deus, aqui ele está orando. Logo aqui no verso 15, ele está orando para que eles entendam tudo o que ele havia dito nos versos anteriores. Toda a doutrina, todo o ensino, todo o arcabouço doutrinário, cristológico, teontológico, cristológico, Cristo, teontológico, ser de Deus, e pneumatológico, ser do Espírito. Ele está orando para que a igreja ela compreenda essa profundidade de doutrina, essa profundidade de revelação. Porque não basta, queridos, apenas pregarmos o Evangelho. É preciso orarmos para que as almas entendam a mensagem da graça, para que o mundo compreenda a profundidade da mensagem do Evangelho. Então ele pede a Deus que eles entendam a doutrina, que eles entendam o ensino, que eles entendam a palavra pregada. Olha o verso de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só. Eu dou graças a Deus porque eu ouvi falar da fé de vocês, isso é maravilhoso. Também dou graças a Deus porque eu ouvi falar da comunhão que vocês têm com os santos, uns com os outros, isso é maravilhoso.
Mas ao mesmo tempo em que eu dou graças, que eu louvo, eu também estou pedindo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, eu estou orando para que vocês compreendam a profundidade do que eu ensino, a profundidade do que eu estou aplicando para vocês. Porque isso aqui é profundo demais. Isso aqui é grandiosíssimo demais. Mas a mente de vocês é rasa. A nossa mente é limitada. A nossa mente é muito rasa. E o Evangelho é muito profundo. Então eu estou orando para que vocês sejam cheios de um espírito de entendimento, de um espírito de sabedoria, de um espírito de pleno conhecimento dele. Veja a profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Ele não está orando para que os crentes tenham boas casas. Ele não está orando para que os crentes tenham boas reputações, para que os crentes tenham bons nomes. Ele está orando para que os crentes compreendam a profundidade do Evangelho, para que eles tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Por meio da palavra, o Espírito é aquele que concede entendimento. E só entende o Evangelho, somente compreende o Evangelho aqueles que recebem o espírito de sabedoria. Porque senão não irão compreender o Evangelho. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: pastor, eu não consigo entender a Bíblia. A Bíblia é difícil de compreender. Mas essa mesma pessoa compreende os livros de Machado de Assis, Agatha Christie, compreende os livros de Harry Potter, lê revistas, livros, entende novelas, filmes, mas a Bíblia é difícil de compreensão. Toda vez que alguém diz que a Bíblia é difícil de entender, é uma acusação contra a própria pessoa, não contra a clareza da Bíblia. Toda vez que você diz que a Bíblia você não a compreende, você lê e não entende, você está acusando a você mesmo. Você não está acusando a clareza da Bíblia, porque a Bíblia é muito clara, é simples, o Evangelho é simples. É uma acusação contra você. Você não entende por sua causa. É os seus pecados que atrapalham, é o pecado que embotou a sua mente, atrapalha você de compreender a mensagem do Evangelho. Então as pessoas têm mania de dizer que não compreende a Bíblia, jogando a culpa para ela, como se a Bíblia fosse escrita em um idioma difícil, que ninguém compreende. Nós temos boas traduções. Então a dificuldade está no próprio ser humano, no próprio homem. Por isso que Paulo está orando, para que os crentes compreendam a profundeza do Evangelho. Olha o que ele diz no verso 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu oro para que o Senhor abra o coração de vocês. E aqui ele usa uma expressão interessante: para que ele abra os olhos do vosso coração, para que vocês compreendam, para que vocês entendam a profundidade do reino, a profundidade do Evangelho. Eu oro para que vocês tenham profundeza de entendimento, ao ponto de Deus abrir o coração de vocês e fazer com que vocês compreendam o que eu estou pregando, o que eu estou ensinando. E aqui ele faz esse segundo pedido, no verso 17 e 18. Primeiro, que eles compreendam o pleno conhecimento, profundo, conhecer a Deus, a sua vontade boa, perfeita e agradável.
E depois ele diz para que vocês tenham a revelação, verso 17. E a palavra revelação aí não é adivinhação, não é revelar, Deus está me revelando que tem alguém aqui que está isso, não é isso não. Não é chegar para uma pessoa e dizer tudo aquilo que ela viveu. Não, isso não é revelação, isso é adivinhação. O verso 18 explica o que é revelação. Olha o verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esta é a revelação do Espírito. É quando o Espírito revela o propósito do Evangelho nos corações, abrindo os olhos dos corações dos homens, para que eles compreendam a riqueza da glória da sua herança nos santos. Esta é a revelação do Espírito, é a compreensão da profundidade do Evangelho da graça, é saber que você é falho, pecador, mas o Senhor te salvou pela misericórdia. Isto é revelação, gente. Não é revelar o que você não sabe ou o que você sabe, mas é compreender o propósito do Evangelho. E ele aqui usa uma linguagem metafórica no verso 18, para que o Senhor abra os olhos do vosso coração, ou seja, os olhos espirituais. Não os olhos carnais, mas os olhos espirituais. Porque se Deus não abrir o entendimento do homem, nada fará sentido. Não faz sentido para uma pessoa ímpia, um homem morrer pelo outro, pagar o preço de um pecado que ele não cometeu. Claro que isso é loucura. Claro que não faz sentido do ponto de vista humanista, um homem há 2000 anos atrás, que não fez nada de errado, dizer: eu assumo a culpa de todos vocês, e carrega lá no madeiro a culpa dos nossos pecados. Isso não faz sentido nenhum do ponto de vista humano. E somente Deus abrindo os olhos espirituais é que você irá entender o quanto isso faz sentido. Se Deus não abrir o entendimento, nada do Evangelho fará sentido para nós. Só com o toque do Espírito Santo é que nós somos transformados à imagem e à semelhança de Jesus. Paulo aqui ora para que os crentes conheçam 3 coisas. Primeiro, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, para saber qual é a riqueza da glória da sua herança. 18. Terceiro, para que eles compreendam a suprema grandeza do seu poder. E quarto, para que eles compreendam a esperança do Evangelho. Em primeiro lugar, para que eles compreendam a esperança do chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? A certeza da nossa salvação. A certeza de que se nós cairmos agora no chão e nosso coração parar de bater, a próxima batida está no céu, na eternidade, com o Senhor, ao vivo e a cores. É para isso que Paulo está orando. A esperança do nosso chamamento, ou seja, o dia em que o Senhor nos chamar, porque Ele vai nos chamar um dia, e talvez esse seja o nosso último culto, né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Aí Paulo diz: eu oro para que vocês tenham uma esperança desse chamamento, para que vocês tenham certeza de que vocês estão na fé, estão na graça, estão na presença de Deus, ao ponto de Ele te chamar e vocês terem esperança de estar nele. É como um pregador disse uma vez: ou amanhã eu estarei na presença de Deus, ou Ele estará diante de mim. De duas ou uma. Paulo está orando para que nós tenhamos essa certeza de que nós somos salvos. A certeza de que nós somos salvos.
Nós fomos vocacionados à salvação e Ele nos chamou. Se não Ele nos chamasse, nós não iríamos. Por isso que a certeza é plena e convicta. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque quem me salvou foi Deus. Por acaso Deus perde alguma batalha? Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque quem fez a obra em mim foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo não perde para ninguém. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque a Bíblia diz que aquele que começou uma boa obra aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Ele não termina as coisas pela metade. Se ele começou, ele conclui. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque eu não escolhi ela. Foi Ele que me escolheu. Se eu tivesse escolhido, com certeza eu a perderia. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque Deus não me deu uma nova chance, Ele me deu Jesus. Se Deus me desse 1000 chances, eu falharia nas 1000. E é por isso que Ele não me deu uma nova chance. Ele me deu Jesus Cristo. E Jesus não é uma nova chance. Jesus é a única chance. A única oportunidade. Por que eu tenho certeza do meu chamamento, da minha salvação? Porque Jesus não tenta salvar pessoas. Ele salva pessoas. Ele não abriu uma possibilidade, é uma possibilidade de salvação. Não, ele salva. Ele não abre possibilidades, ele salva definitivamente, efetivamente, soberanamente, gloriosamente, triunfantemente. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque Ele é Deus e eu sou apenas servo. E Ele chama eficazmente, todos que Ele comprou na cruz, Ele os terá. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramado naquela cruz em vão. Todos que Ele comprou com aquele sangue são dele, e ponto final. Por que eu tenho certeza da minha salvação? Porque Romanos capítulo 8 diz que nem a morte, nem o perigo, nem a espada, nem a altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem homens, nem demônios, nem governos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa. Eu poderia citar diversos textos bíblicos que nos dão segurança, certeza de poder dizer: eu sou salvo. Porque a salvação foi dada, gratuita a nós. Não foi conquistada por nós, foi dada de graça por nós. E é isso que os reformadores diziam: sola gratia. O pecador nada pode fazer para ser salvo. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Nenhuma coisa nós fazemos para ser salvo. Nada, zero. Nós apenas recebemos de graça a salvação. Eu gosto da seguinte ilustração. Você está no mar afogando. Qual é a reação de alguém que está afogando? É debruçar, é bater os braços, é gritar, ou tentar gritar e não consegue. E quanto mais ele tenta, mais ele afunda. Quanto mais ele está ali no desespero para sair da água, mais ele bebe água, mais ele afunda. O desejo dessa pessoa é de sair daquele momento de crise, de afogamento. Mas o desejo não vai salvá-lo. Tem que entrar um salva-vidas, e esse salva-vidas, ele não vai oferecer para quem está afogando um bote salva-vidas, tipo assim, ó, chega de longe e joga, agarra aí. Se você quiser, você agarra. Não.
que o salva-vidas faz? Pega essa pessoa que está ali afogando, coloca nos ombros, agarra, segura firme e leva ele até a beira da praia. Se você não entendeu o evangelho, eu explico. Jesus não ofereceu um bote salva-vidas para você dizendo, tá aí, 2 caminhos. Você quer ser salvo? Se você quiser ser salvo, você é. Não, Jesus não faz isso. Ele não oferece um bote salva-vidas para você se quiser agarrar. Não. Ele entra no mar, assume nossa culpa, nossos pecados e nos livra da condenação. Nos salva, efetivamente nos salva. Um outro exemplo é alguém que está dentro de um buraco, dentro de uma cova. Jesus não jogou uma corda e disse, se você quiser, você agarra essa corda e sobe. Não. Ele desceu à mais profundeza da cova, nos tirou de lá e nos trouxe para a superfície. Ele assumiu o nosso lugar. Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Um outro exemplo, alguém que está com um copo de veneno para tomar. E eu estou presenciando uma pessoa com um copo de veneno. O desejo dela é beber aquele veneno. E eu digo para ela, olha, você tem livre-arbítrio. Está na sua escolha. Se você quiser, eu tiro da sua mão o copo. Se você não quiser, você pode tomar o veneno e morrer. Deus não fez isso conosco. Nós estávamos com veneno já para engolir. Mas Ele arrancou das nossas mãos, tirou da nossa boca. Ele arrancou, Ele tirou de nós. Não houve livre-arbítrio aqui. Ao contrário. Houve libertação no arbítrio. Ele interferiu no nosso arbítrio e mostrou quão fraco nós somos. Assumiu nossa culpa e nos livrou do poder da morte. Não está na escolha do homem ser salvo ou não. Está na escolha de Deus salvar pecadores pela sua própria misericórdia. Paulo está orando para que os crentes tenham essa certeza de que realmente nós somos salvos. Quem não tem certeza da sua salvação é inconstante. É inconstante. A Bíblia diz que os que são salvos, seus nomes estão escritos no livro da vida. Só que Jesus, ele não fica todo dia, opa, fulano pecou, traz uma borracha aí, anjo, vou apagar. Ixi, ele acertou, deixa eu escrever de novo. Apaga, num dia apaga, outro dia escreve. Não. Nosso nome está escrito no livro da vida, por toda a eternidade. Por isso, aqueles que são salvos sempre permanecem salvos. Depois Paulo ora para que eles compreendam a riqueza da glória, verso 18. O que é a riqueza da glória? A riqueza da glória é saber que nós somos herança de Deus e que Ele aguarda o momento de estarmos com Ele na glória. Nós aguardamos esse momento. Isso é muito rico aqui. Paulo chama isso de a esperança da glória, a herança dele. Nós somos a herança de Cristo. No verso 19, Paulo ora para que a igreja de Éfeso também compreenda a suprema grandeza do seu poder. Nossa salvação exigiu um poder extraordinário. Foi algo imensurável, supremo, ou seja, está acima de todos os poderes. É um poder supremo. Está acima não somente de nós, mas acima de tudo e de todos. Está acima. Nós não podemos mensurar ou calcular. O poder que Deus nos salvou é tremendo, meus irmãos. Paulo compara o poder necessário para nos converter, equivalente ao poder da ressurreição. Porque assim como Deus ressuscitou a Jesus, assim também nós fomos salvos. Olha o verso 20.
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. A nossa salvação é comparada ao dia em que Jesus ressuscitou, porque assim como ele ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos, assim estaremos para sempre, porque assim como ele ressuscitou e foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, assim também nós ressuscitaremos e estaremos diante da presença daquele que tudo vive, daquele que tudo pode. Verso 21, Paulo diz que a nossa salvação verso 20, a nossa salvação é semelhante a um milagre de ressurreição de mortos, porque na verdade salvação é ressurreição. Lá no capítulo 2 nós vamos chegar lá, Paulo diz que nós estávamos o quê? Mortos, palavra grega, necros, vem de necrose, necrosado, necrotério. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida em Cristo. Ou seja, você não pode escolher ser salvo ou não, porque você está morto, e morto não escolhe nada. Ele tem que te ressuscitar da vida, te dar vida em Cristo, te dar fé para crer e te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Salvação é ressurreição. Verso 21, a gente já está terminando. Paulo diz: acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui Paulo está falando da ascensão de Jesus, da ascensão de Cristo, o poder glorioso de Deus em Jesus, fazendo-o assentar à destra, fazendo-o estar acima de tudo, porque ele se humilha e se torna o menor de todos, mas quando ele ressuscita, ele se exalta e se coloca acima de todo nome. Ele é exaltado acima de tudo e de todos, e todo joelho se dobra e toda língua confessa que só ele é Deus, só ele é Senhor. Paulo fala da ascensão de Cristo, poder glorioso, acima de tudo, esse mesmo poder que ascendeu a Jesus, que levantou a Jesus dos mortos e o fez acima de todos, é o mesmo poder que nos glorificará na eternidade. Paulo está orando para que os crentes compreendam tudo isso que eu estou pregando aqui esta noite, que são as palavras do próprio apóstolo Paulo. Verso 22. Deus pôs tudo debaixo dos pés de Cristo, inclusive os nossos pecados. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está dizendo aqui que Cristo reina sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre o poder do pecado, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, inclusive os nossos próprios pecados. Verso 23, Paulo conclui, dizendo que nós somos o corpo, a igreja. Da mesma forma que queremos a plenitude do Espírito, Ele quer a plenitude da igreja. Porque assim como um corpo tem muitos membros, assim nós somos membros de um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Paulo diz aí, verso 23,
A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Aqui está falando da igreja, que é o corpo de Cristo. Assim como nós queremos a plenitude do Espírito, que é a promessa, assim também Ele quer a plenitude da igreja, quando a igreja tem o pleno conhecimento da graça do Evangelho. E aqui Paulo conclui a sua oração pela igreja, para que ela compreenda todas essas profundezas de graça, todas essas profundezas do reino de Deus. Quais são as aplicações desse sermão para a nossa vida nesta noite? Primeira aplicação. Veja a qualidade da oração de Paulo aqui. Veja o nível da oração de Paulo aqui. Veja o grau de espiritualidade da oração de Paulo. Ele não está orando para que a gente tenha um emprego, para que a gente tenha um carro, uma casa. Isso é simples demais para o reino de Deus, gente. Paulo não está orando aqui para que as pessoas mudam de vida. Nada dessas pataquadas. Paulo está orando para que eles compreendam a profundeza do reino. Imagine vocês essa igreja aqui. Naquele período era um período de perseguição. Era um período de morte, de sangue. Só que Paulo não está orando para que Deus cesse a perseguição para eles. O próprio Paulo estava preso por perseguição. Ele não ora para ele mesmo ser liberto da cadeia. Ele está orando para que a igreja tenha o pleno conhecimento do Evangelho. Todas essas profundezas do reino de Deus. Seria muito fácil para nós se a gente mudasse o disco, trocasse o disco e começasse a pregar coisas sem sentido. E começasse a fazer campanhas da quebra de maldição, das 7 chaves do Jordão, dos mergulhos de não sei quem, do mergulho de Naamã, da vida abundante, da corrente do Jeová não sei o quê, do Jeová Jireh, do Jeová Rafá, do Jeová Nissi, da bandeira de não sei o quê de Israel, da estrelinha da espada de Gideão, do cajado de Moisés, e distribuir água não sei o quê, a água fluidificada, consagrada, energizada, e todas essas pataquadas que inventaram. Seria muito mais fácil, porque este local aqui estaria lotado de pessoas. Mas nós amamos demais o Evangelho para a gente fazer isso. Veja a profundidade do que Paulo está dizendo aqui. Não deveria ser essa a profundidade das nossas igrejas, do nosso culto, das nossas mensagens, da nossa oração, dos nossos louvores, da nossa comunhão diária, devocional, cotidiana, todo dia, diante do Senhor. Qual é o teor das suas orações? Essa é a aplicação chave e central para fecharmos esta pregação de hoje. Qual o teor das suas orações? O que faz você orar todo dia? São coisas materiais, físicas, doença, saúde? Ou é a glória de Deus? O Evangelho da graça? O que nos faz nos reunir aqui como igreja? O que fez você vir a esse local e ficar quase 1 hora aí sentado ouvindo a pregação? O que faz você fazer isso? Qual a sua motivação no reino de Deus? É a salvação? É o entendimento do Evangelho? É a cruz de Cristo? Ou é sua própria vida? Ou você está servindo a você mesmo? Ou você acha isso simples demais, fraco demais? Você quer outras coisas além do Evangelho? Eu estou pregando para pessoas também que me assistem pela internet. E a pergunta que eu faço a vocês é: quais são as suas motivações no reino de Deus? O apóstolo Paulo está orando para que a igreja de Cristo compreenda a profundeza da graça, a profundidade do reino, a profundidade do Evangelho. E essa será a nossa oração agora, pelo menos em 2 minutos. Incline a sua cabeça e oremos neste momento.
Senhor, a tua palavra foi exposta nesta noite. Nós oramos para que o Senhor abra o nosso coração, para que nós compreendamos a profundeza da tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos neste momento, para que o Senhor nos ajude a compreender a profundeza do reino, a profundeza do Evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos para que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Nos ajude a compreender, Pai, o quão miserável nós somos, o quão fraco nós somos e o quão poderoso Tu és. Nos ajude a compreender, meu Deus, as profundezas da Sua graça. Fique em pé nessa noite. Fique em pé. Vamos orar em pé e agradecer ao Senhor nessa noite. Senhor, nos ajude a compreender nos ajude a compreender, meu Pai, a profundeza do reino e do Evangelho. Reina sobre a terra e céu, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh Senhor, nós oramos pela certeza da nossa salvação, a certeza do nosso chamamento. Não há outro, não há outro como Tu. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, és o Alfa e Ômega, és o ar que eu respiro, Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa, oh aleluia. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Oh, receba nessa noite a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração. Aleluia. Início e fim, Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, és o ar que eu respiro, Tu és Jesus, Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início, és o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus, só Tu és Jesus, és o Alfa e Ômega,
És o ar que eu respiro. Tu és Jesus, só tu és Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Pode se assentar. Nós vamos dar término a esse culto nessa noite. Quero louvar a Deus por todos aqueles que também nos acompanham através da internet. Seja Deus louvado pela vida de todos vocês que estão aqui também essa noite. Fechamos hoje o capítulo 1, foram quatro domingos, o capítulo 1. Próximo domingo nós iniciamos no capítulo 2, para a glória do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Vou dar alguns recados para a gente voltar para os nossos lares. Hoje, alguns irmãos não estão presentes, né? Por motivo ou força maior, mas creio que no próximo domingo estarão conosco. Um recado muito importante é que na quarta-feira nós teremos duas coisas. Nós teremos oração. Nós vamos começar na quarta-feira um curso para batismo, tá? Nosso irmão Exupério, ele se candidata ao batismo e nós vamos começar um curso para batismo que é chamado de catecúmenos e discipulado para batismo. E ao mesmo tempo também, não só para batismo, mas também para novos membros. Então, se você quiser fazer parte desta igreja, de uma igreja reformada, toda igreja reformada, para você ser membro, você primeiro precisa fazer um catecúmenos, que é um ensinamento. A palavra catecúmenos significa ensino, tá? Ou discipulado. Então você vai aprender o que é a doutrina da nossa igreja, como funciona a doutrina da nossa igreja, quais são as bases, os fundamentos. Eu vou entregar para todos vocês uma apostila sobre a doutrina, o manual de doutrina da nossa denominação e quais são as bases do nosso ensino. E ao mesmo tempo também serve para não só novos membros, mas também para pessoas que ainda não se batizaram e desejam se batizar. E nós vamos explicar como funciona o batismo da nossa igreja, qual é o ensino, a base bíblica, quais são os propósitos doutrinários. É de suma importância toda quarta-feira, a partir das 20 horas, tá? É bem rápido, questão de 30, 40 minutos, não toma muito tempo, então a gente faz a oração toda quarta-feira, que está sendo tradicional mesmo, e também o discipulado para batizados e também para novos membros, toda quarta-feira. Próximo domingo, dia 30, nossa ceia vai ser no outro domingo, né? No outro domingo, se não me engano, vai ser entre o dia 7, não sei, não me lembro mais, do mês de abril. Toda a ceia é o primeiro domingo do mês, tá? Sempre aos primeiros domingos do mês. Continua também domingo de manhã, culto ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para a gente voltar para os nossos lares, abençoados. E você que trouxe também a sua contribuição, quiser contribuir, fique à vontade no final do nosso culto. Nós estamos aqui ajeitando aqui essa parte da frente do púlpito, né? E falta ainda, estamos em acabamento, falta organizar algumas coisas, tudo isso com os recursos arrecadados. Lembrando também que a partir do mês que vem, nós teremos uma breve reunião também de prestação de contas financeiras, tá? Toda a arrecadação, tudo que é contribuído, apresentação em ata, nota fiscal, isso é muito importante. A cada 6 meses, nós fazemos aí, a cada semestre, esta apresentação de contas para quem desejar. E aí eu vou divulgar direitinho o horário e a data para quem quiser participar. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre nós permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.